O que é destaque nesta quarta-feira? Casos confirmados de sarampo sobem para 22 e de suspeitos já são mais de 300 em Manaus. Governo do estado lança hoje programa social de combate ao desemprego. STF retoma a discussão do foro privilegiado nesta quarta-feira. Com Lula fora da disputa, PT pode emplacar a vice na chapa de Ciro Gomes do PDT. Imposto de renda 2018. Prazo para entrega dos atrasados começa nesta quarta-feira. Militares brasileiros são atacados na República Centro-Africana. Ex-médico de Trump denuncia saque de relatórios médicos do presidente. IML faz 35 exames de corpo de delito, mas não registra mortes por violência. O Jornal da Manhã começa agora. 5:48. Emissoras que integram a maior rede de notícias do Amazonas. Panorama FM Itacoatiara. Alternativa em Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Banicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM Canutamba. Vale do Rio Madeira Humaitá. Anamã FM Anamã. Bará FM em Barã. Caboclo FM Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Independência Maués. Açaí FM Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupanha e você Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Novo Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distrito de Sampaio em Altazes. 5:49. Jornal da Manhã, trazendo sempre a marca da credibilidade difusora, a Rádio do Povo. Previsão do tempo. O Sistema de Proteção da Amazônia diz que a probabilidade de chuva hoje é de 4% e que a temperatura máxima será de 30 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia. Período de nublado com chuva a qualquer hora. É o que prevê o Climatempo, que fala na probabilidade de 90% para chover 11 milímetros. Manaus começa com 24 graus de temperatura e tem 95% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. Hoje é quarta-feira, 2 de maio. Estamos nos 122 dias do ano e faltam 243 para terminar 2018. É dia de Santo Atanásio. Comemoramos ainda o Dia Nacional de Luta pela Cidadania, Dignidade e Direitos Humanos na Política Nacional sobre Drogas, o Dia Nacional do Ex-Combatente e o Dia Nacional da Ética. Na Rua Antiga era realizado o Festival de Bonadea, também conhecido como Fauna Divindade do Campo. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Datas e fatos. Registros da história. 1500. A esquadra de Pedro Álvares Cabral parte da Baía de Cabralha, Brasil, continuando sua viagem para as Índias. A nau, comandada por Gaspar de Lemos, retorna para Portugal, levando a notícia do descobrimento da nova terra. 1536, Ana Bolena, segunda esposa de Henrique VIII da Inglaterra, é presa na Torre de Londres sob acusação de adultério. 1952, o primeiro avião do tipo jato comercial do mundo, o de Havilland Comet 1, faz seu primeiro voo de Londres a Joanesburgo. 1968, França, início das manifestações estudantis de maio de 68. 2008, ciclone Nargis atinge Mianmar, matando mais de 138 mil pessoas e deixando milhões de desabrigados. Erupção do vulcão Chaitén no Chile força a evacuação de mais de 4.500 pessoas. 5:51. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Vamos começar com as notícias do Jornal da Manhã. Passado o feriado prolongado, o comércio, os bancos, repartições públicas, unidades de saúde e as escolas voltam às suas atividades normais nesta quarta-feira. Fiéis realizaram o tradicional carreata em homenagem a São José Operário nesta terça-feira. A carreata do Padroeiro dos Trabalhadores começou na zona leste de Manaus. Após percorrer ruas e avenidas da capital, a carreata encerrou no centro. Houve procissão e missas pela cidade à tarde. E vamos atualizar os números de desaparecidos no incêndio seguido de desmoronamento de prédio de 24 andares no Largo do Paissandu, em São Paulo. Os bombeiros reduziram para 29 o número de pessoas não localizadas após o desabamento lá na capital paulista. O homem que era resgatado quando
prédio desabou, está entre os procurados. Equipe de resgate passaram a madrugada trabalhando nos escombros. 146 famílias ocupavam irregularmente essa edificação. Equipe de resgate atua no combate a focos de incêndio em busca de desaparecidos em meio a escombros do prédio. Trabalho que não parou durante a madrugada desta quarta-feira. Daqui a pouco atualizaremos estas informações sobre essa tragédia acontecida em São Paulo. Temos as primeiras informações das ruas da cidade com o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, tivemos uma noite de tranquilidade lá pelas bandas do IML, apenas com os exames de praxe. Sim, Paulo Guerra, sim, chegava no IML por volta das 4h45 da madrugada de hoje, Paulo, cheguei atrasado, inclusive, por lá, conversava com o Alberto, e o Alberto Brito me dizia que a noite madrugada havia sido tranquila, que ele não havia feito nenhum registro de morte durante as últimas 12 horas na cidade. Paulo, realmente, uma noite madrugada muito tranquila no Instituto Médico Legal. Alguns fatos pontuais, acidentes de trânsito, carros, abarroamentos pela cidade, isso já acontece todas as horas, né, Pellegrini? Paulo, né, aqueles exames de praxe que nós já temos aí, né, tivemos aí uma colisão onde pessoas ficaram feridas, apenas uma em estado que requer maior cuidado na BR-319, na colisão entre uma Kombi e um Jerico, né? Para quem não sabe que é Jerico, aquele trator pequeno que carrega aquelas carroças, pau, aquela coisa, um Jerico é muito útil no sítio, no interior, e alguém dirigia esse Jerico na madrugada, aliás, de noite, né? O Jerico no escuro, a Kombi bateu e por pouco uma tragédia não acontece. Alberto Pellegrini, transporte coletivo sem anormalidade. Operando na mais absoluta tranquilidade, Paulo. Nós já passamos, né, na ocasião em que estivemos no Instituto Médico Legal, passamos no Terminal 4, né, que é caminho lá do IML, e nós verificamos uma movimentação bem tranquila, com ônibus operando normalmente. Passamos também na frente da União Cascavel, e agora há pouco, no nosso deslocamento para o pronto-socorro João Lúcio, passamos também em frente à garagem da Global, onde a movimentação, Paulo, dá-se de maneira tranquila e ordeira até o presente momento. Pellegrini, a movimentação nos prontos-socorros da cidade durante esta madrugada, como é que foi? Paulo, apesar de uma movimentação no IML tranquila, no pronto-socorro já foi um pouco mais agitada, principalmente no pronto-socorro Platão Araújo, no pronto-socorro Galileia, Paulo, a gente pode destacar que uma mulher foi esfaqueada pela própria sobrinha. Isso aconteceu no conjunto Galileia, ali por perto, lá do SPA. Essa mulher que foi esfaqueada pela própria sobrinha e deu entrada no pronto-socorro em estado grave. Ela gostava muito de titia, Pellegrini? Sim, não, ela não tinha nenhuma afeição por titia. Titia, né, teve uma discussão com ela e ela pegou uma faca e não teve pena de esfaquear sua própria titia. Numa feira da cidade, na Zona Leste, uma briga entre vendedores de abacaxi, Pellegrini, essa aí é violenta, hein? Violenta demais, Paulo. É que um gritava, a banca boa aqui, o abacaxi com mel é aqui, esse aqui é doce, o dali da concorrência é xarope, aquilo não é abacaxi, é ananás. Rapaz, o outro de lá, Paulo Guerra, não gostou da propaganda, foi pra cima e agrediu o outro colega vendedor de abacaxi, e por pouco também não acontece uma tragédia, que ele armou-se com uma enxada para acertar o outro vendedor de abacaxi. Graças a Deus a enxadada não pegou. Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Eu vou contar também, Paulo Guerra, nossa unidade externa do Jornal da Manhã vai trazer informação daqui a pouco. Nos chega a informação, Paulo Guerra, ainda extraoficial, vamos até o local para verificar que um acidente aconteceu agora há pouco na Max Teixeira, e esse acidente teria uma vítima fatal. Nós estamos em deslocamento, Paulo, de acordo com a tua orientação de sempre checar a informação e trazer a informação com dados oficiais, e assim nós o faremos, e daqui a pouco vamos trazer notícias mais precisas desse acidente que teria ocorrido na Avenida Max Teixeira e de que teria uma vítima fatal. Daqui a pouco, notícias aí oficiais desse acidente com a nossa unidade externa que vai estar no local. Pois é, abrimos manchete ainda há pouco dizendo que não tínhamos mortes por violência, agora no trânsito o Pellegrini vai checar daqui a pouco e traz informações. Vamos aguardar, Alberto.
Ok, Paulo, estamos em deslocamento ao Max Teixeira nesse momento. O acidente que nós temos a informação seria próximo ao ataque e nós já iniciamos deslocamento nesse momento para o local do acidente. 5h57 em Manaus, interagindo com os nossos ouvintes, os bombeiros civis que trabalham na PIG e também acompanhando através do aplicativo Mando lá em Iranduba, os ouvintes lá do município, os nossos agradecimentos pela audiência. Ouvem e assistem aqui o Jornal da Manhã. O programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal lançou edital para mestrado e doutorado. As inscrições começam hoje e seguem até o dia 16. Ao todo, o edital oferece 20 vagas. Poderão participar pessoas com diploma de curso superior, reconhecido pelo Ministério da Educação ou equivalente em qualquer área de formação. Para o mestrado serão oferecidas 5 vagas regulares e 1 vaga suplementar, sendo nas linhas de pesquisa, processos educativos e identidades amazônicas, formação e praxes do educador frente aos desafios amazônicos, de educação especial e inclusão no contexto amazônico, educação, políticas públicas e desenvolvimento regional. Já para doutorado são 12 vagas regulares e 2 suplementares em educação, políticas públicas e desenvolvimento regional e também em formação e praxes do educador frente aos desafios amazônicos. 5h58. Serviços de som que integram a maior rede de notícias do estado. Web Rádio Circuito FM em Altazes. Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio, Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviano. Beruri, Josivan em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portão Iamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré. Voz Amiga, Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária em Anguera, Foz do Canumã, Distrito de Borba. E Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo. Manaus tem 24 graus de temperatura. O tempo está sujeito a instabilidade. A umidade do ar é de 94%. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A Escola Estadual Nossa Senhora de Nazaré em Manacapuru completa 67 anos de atividade educacional. E para comemorar esta data tão importante, a direção da escola realizou no dia de ontem um grande evento com diversas atividades que teve início como a caminhada matinal pela principal avenida da cidade até a praça da escola. Em seguida, a bênção do padre, os parabéns, hino na escola, show de talentos, escolha da garota Nazaré, distribuição de lanches e muito esporte e lazer. A professora Josenira Clementino, diretora da escola, fala do prazer de dirigir uma escola como o Nazaré. É um prazer muito grande hoje dirigir o Nazaré, uma escola que tem só aqui no prédio quase 1.600 alunos, tem 962 alunos em 27 comunidades. Há 10 anos nós estamos na direção, quando nós chegamos aqui era apenas 18 alunos com ingresso na universidade. Hoje nós temos confirmadamente 156 alunos que deram ingresso em 2017 na universidade, na UFAM, na UEA, nas diversas universidades particulares. Já estamos com 5 projetos em 2017 que representamos o Amazonas, foi para Brasília, foi para São Paulo, apesar de não termos um espaço de quadra, mas nós temos aí a representação também dos jogos estudantis. Nós hoje estamos orgulhosos do Colégio Nossa Senhora de Nazaré, porque vem dando certo a educação no estado do Amazonas, graças a Deus. O prefeito Beto D'Angelo, que se fez presente no evento e que também é ex-aluno da escola, falou da representatividade do renomado educandário. A Escola Nossa Senhora de Nazaré, ela representa muito para toda a comunidade manacapurense. E esses 67 anos merece toda essa comemoração, sim. Primeiro, como você bem disse, tantos bons homens foram formados aqui, homens e mulheres, né? E eu também estou na condição de prefeito e me formei aqui no ano de 1991. Então, a Escola Nossa Senhora de Nazaré tem essa história que precisa ser contada sempre, mantido essa aproximação com a comunidade, uma vez, como você também bem disse, construído pelas mãos do povo de Manacapuru. Então, tem uma representatividade muito grande. Parabéns a todo o corpo de professores, a gestora e todos os
alunos também que fazem dessa escola a grandeza que ela tem. Parabéns mesmo, e parabéns ao Dia do Trabalhador. É um dia importante, reconhecimento feito pelas mãos de homens trabalhadores dessa escola, e é um dia de comemorar. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, também teve sua participação no evento com alunos dos cursos de corte de cabelo e manicure. E por falar em CETAM, Paulo, informamos que estão abertas as inscrições para os cursos de artesanato com Tech-Work, assistente de vendas, atendente de farmácia, decoração com balões, iniciação e corte e costura, libras intermediário, libras avançado, ornamentação de festa e produção de mudas. As matrículas serão realizadas a partir das 7 da manhã de hoje, por ordem de chegada na Secretaria do CETAM. De Maracapuru, Zeg-Deg, para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus. Um ouvinte aqui está reclamando da situação caótica em que está Manaus 2000, com muitos lava-jatos, gatos d'água e carros velhos estacionados à margem da pista. Isso já foi denunciado em várias oportunidades aqui no Jornal da Manhã e nenhuma providência foi tomada até hoje. E grande parte ali também das calçadas estão sendo tomadas por comércios. E uma providência precisa ser tomada, porque as pessoas começam a ficar incomodadas, sem contar que o trânsito também tem problemas. As pessoas que circulam ali em seus carros também têm muitos problemas. E quem vai andando, os transeuntes também não podem usar as calçadas e tem que disputar com os carros à margem da pista. Vamos esperar a providência. Não é possível que as autoridades estejam dormindo ainda a essa altura, às 6h08. Professores de escolas da rede pública estadual podem inscrever seus projetos em edição 2018 do programa Ciência na Escola até esta sexta-feira. Neste ano o PCE contará com mais de 500 projetos. O programa tem o objetivo de apoiar a participação de professores e estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental e médio em projeto de pesquisa a serem desenvolvidos em escolas públicas estaduais sediadas no Amazonas e municípios de Manaus. Os postos do Cine Manaus selecionam nesta quarta-feira, a partir das 8h, candidatos a 16 vagas de emprego, sendo 10 para a área de alimentação, entre outras áreas. Os interessados devem procurar os postos que ficam na ouvidoria municipal, no bairro da Praça 14 e dentro do shopping Felipe Dal, em frente ao Terminal 4, no bairro Jorge Teixeira. Os candidatos devem observar onde a vaga está sendo oferecida, assim como também os requisitos exigidos. 6h09. O SESC-AM promove nesta quinta-feira a oficina de dança Cartografia do Instante e Treinamento para o Performer. A atividade faz parte do projeto Palco Giratório 2018 e será realizado no anfiteatro da unidade balneário de 15 às 21 horas. A atividade é gratuita. As inscrições para Cartografia do Instante, Treinamento para o Performer, podem ser feitas gratuitamente em uma das centrais de atendimento do SESC. Preocupado com a situação dos pacientes do Hospital Ana Tereza Ponciano, no município de Tapauá, o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado estadual Cabo Maciel, informou que vai formalizar expediente endereçado à Promotoria de Saúde do Ministério Público do Estado para que determine realização de visita técnica urgente às unidades hospitalares da Calha do Purus, com destaque para o município de Tapauá. Segundo Maciel, a falta de equipamentos e de medicamentos básicos, inclusive injetáveis, está impedindo o atendimento de diversos pacientes que buscam o Hospital Ana Tereza Ponciano. Disse ele que é necessário que o poder público tome providências urgentes, uma vez que a falta de remédios básicos indicados para pressão, dores de cabeça no corpo, vômitos e mal-estar, entre outras enfermidades, tem frustrado pacientes e funcionários do Hospital Estadual Ana Tereza Ponciano, na Calha do Purus. O Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, instituiu 2 comissões que irão atuar de forma direta no processo eleitoral da lista sextupla de advogados que concorrerão à vaga de desembargador para compor a Corte do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas por meio de eleição direta. O presidente da Seccional do Amazonas, Marco Aurélio de Lima Choi, reforçou o compromisso da ordem em assegurar os mecanismos legais para coibir os excessos e as transgressões ao pleito. Existe um
Sacramento, que é o provimento do Conselho Federal da OAB, a seccional do Amazonas está com as 2 comissões para coibir os excessos e as transgressões deverão ser analisadas pelas comissões. Trata-se de um processo democrático e fruto de um compromisso assumido por esta gestão. Nós confiamos no trabalho das comissões e na fiscalização dos demais candidatos e ainda no senso de julgamento dos colegas advogados, destacou. A campanha eleitoral para o 5º Constitucional, que este ano conta com 34 advogados concorrentes, começou no dia 24 de abril e segue até 25 deste mês. Não será permitido fazer propaganda no dia da eleição marcada para o dia 26 deste mês de maio no campus da Unip, no bairro de Flores, no horário das 8 às 17 horas. Somente poderão votar na lista sextupla os advogados adimplentes com a seccional até o dia 30 de abril. Vamos atualizar as informações sobre o incêndio lá em São Paulo. Com o desabamento de um prédio de 24 andares, os bombeiros voltaram atrás e disseram ainda há pouco que 44 pessoas não foram achadas após o desabamento. Os números divulgados ainda há pouco era de 29. Professores de escolas da rede pública estadual podem inscrever seus projetos na edição 2018 do programa Ciência na Escola até o dia 4. Este ano o PCE contará com mais de 500 projetos desenvolvidos em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. O programa tem o objetivo de apoiar a participação de professores e estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental e médio em projetos de pesquisa a serem desenvolvidos em escolas públicas estaduais sediadas do Amazonas e nos municípios do interior. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, realiza no período de 15 a 16 deste mês a 22ª semana de enfermagem, com oferta de 100 vagas para atividades diversas. O tema este ano é as dimensões e a multidisciplinaridade no cuidar da enfermagem. O evento faz parte da programação científica anual da instituição e visa promover a troca de conhecimento profissional, a aprendizagem e a atualização de protocolos assistenciais. Reunindo as mais recentes produções de membros da Associação Amazonense de Artistas Plásticos, a AMAP, e convidados, a exposição Cores da Terra será inaugurada na próxima sexta-feira na Galeria Coletiva das Artes, no Sumoma Park Shopping, e ficará aberta para visitação até o dia 1º de julho, com entrada gratuita. Com curadoria de Jander Reis, a exposição traz obras que retratam diversos temas como regionalismo, urbanidade, universo indígena e cotidiano ribeirinho. O governador Amazônio Mendes vai lançar hoje às 10 horas no Centro de Convenções Vasco Vasques o programa Renda Certa, que vai incentivar inicialmente mais de 30 mil pessoas a montarem ou expandirem o próprio negócio. O programa vai conceder financiamento para a aquisição de máquinas e capital de giro para mais de 30 opções de negócio. É destinado a pessoas físicas, microempreendedores, associações e cooperativas com o intuito de gerar trabalho, renda e progresso. Coordenado pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, o FPS, o programa tem a previsão orçamentária de 38 milhões de reais, sendo como agente financeiro a Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a AFEAM. Os casos confirmados de sarampo subiram para 22 em Manaus e suspeitos aumentaram para 333. A informação consta do 8º informe epidemiológico divulgado nesta terça-feira, dia 1º, pela Sala de Situação de Vigilância em Saúde, instituída pela Prefeitura de Manaus para monitorar o surgimento de casos de sarampo na capital. Além dos confirmados, 43 foram descartados e 268 seguem em investigação. De acordo com o informe, a faixa etária estabelecida como prioritária de até 5 anos de idade continua registrando o maior número de casos confirmados da doença, 16 no total. O mesmo se aplica às notificações. Das 333 que constam no informe, 221 estão concentrados nessa faixa de idade. A Zona Norte ainda é a área da cidade com o maior número de notificações, 143 casos, o equivalente a 42,94%, seguida pela Zona Sul com 87 casos, Leste com 58, Oeste com 43 e Zona Rural com apenas 2 notificações. 6h15. Interagindo com os nossos ouvintes no Parque das Nações, o Geraldo Brasil, que está acompanhando o jornal, assim como também lá no município de Codajás. Polícia. Alberto Peregrini, se confirmou o acidente ainda há pouco divulgado por você?
Muito bem, Paulo Guerra confirmou sim, Paulo, trata-se de um acidente grave, um acidente muito forte, Paulo, acidente envolvendo veículos na Avenida Max Teixeira. Foi assim, Paulo, um Onix de cor branca, de placa QHN 6862, vinha em alta velocidade no sentido de quem vem do centro para a Cidade Nova, na Max Teixeira. Paulo Guerra, a velocidade era tanta, o motorista perdeu o controle do veículo, passou pelo canteiro central, foi para a pista contrária e colidiu de frente com o caminhão do lixo, depois rodou na pista e bateu num Palio Weekend. O motorista, gravemente ferido, ficou preso às ferragens, ainda foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, porém chegou sem vida. Não foi identificado ainda, não passaram ainda o nome do motorista, não havia documentos com ele que pudesse comprovar a sua identidade. E as informações preliminares, o carro está numa área isolada já pela polícia, Paulo, mas eu conversando com alguém, de um dos profissionais que está trabalhando na ocorrência, me disse que tem muitas latinhas de cerveja dentro do carro, Paulo. O motorista só poderia vir alterado, né? Porque ele vinha em alta velocidade, passa por cima do canteiro e colide com um carro coletor de lixo. E imagine só a dimensão desse impacto, não é, Alberto Pellegrini? Pois é, Paulo, destruiu completamente a frente do Onix, o Onix de cor branca, acabou batendo e ficou com a frente completamente destruída. E o lado que pegou, Paulo, foi realmente do lado do motorista, né? Bateu assim de quina, né? Popularmente falando, assim, de lado no caminhão, bem do lado do motorista, que ficou preso às ferragens, ficou gravemente ferido, já foi, quando chegou no Platão Araújo, na realidade, ele já chegou sem vida. Portanto, um grave acidente na Max Teixeira envolvendo um carro que colidiu de frente com um carro coletor de lixo, com a morte do motorista confirmada. Alberto Pellegrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra, vamos dando aí continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo que o plantão no pronto-socorro 28 de agosto foi considerado dos mais tranquilos durante toda a noite e madrugada. Apenas um atendimento, ainda assim, por acidente de trânsito, uma colisão entre um carro e uma moto que deixou o motociclista ferido e ele deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Uma pessoa também deu entrada com leves escoriações pelo corpo depois de uma briga, né? Ele foi vítima aí de agressão física. Já no pronto-socorro João Lúcio, aí a história foi diferente. No pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de faca, foi perfurada a facadas. O fato deu-se no bairro Tancredo Neves por volta de 16 horas e 45 minutos. Era já praticamente no final da tarde de ontem, quando esse homem deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Também no João Lúcio, um homem vítima de pauladas pelo corpo. Ele levou uma paulada na canela, uma paulada no joelho, uma paulada na costela e uma paulada na cabeça. As primeiras informações dão conta de que ele se envolveu numa briga de família. Ele brigou com os próprios cunhados. As primeiras informações dão conta de que esse que apanhou também não era boa bisca não, viu, Paulo Guerra e ouvintes? Ele estava agredindo a própria esposa, dando uma de valentão. Aí quando chegou o homem pro rumo dele, meu amigo, chegaram os cunhados e deram uma pisa nesse homem que deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, todo quebrado, vítima de pauladas pelo corpo. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, o homem deu entrada, ele foi perfurado a facada, levou uma violenta facada na área da Avenida Max Teixeira. As primeiras informações dão conta de que ele se envolveu em uma briga de bar e acabou levando uma violenta facada na barriga. Ele deu entrada entre a vida e a morte no pronto-socorro João Lúcio. E as primeiras informações dão conta de que ele está no bico do urubu. Não vai a modo. Tá mais pra lá do que pra cá. O urubu já percorre a área lá do pronto-socorro João Lúcio. As primeiras informações, Paulo, também dão conta de que esse homem é ex-presidiário, cheio de tatuagem, acostumado a aprontar, já furou várias pessoas a faca e agora chegou a vez dele. Tá mais pra lá do que pra cá, geme a modo, mas ainda não partiu desta
para pior. Pronto, socorro, Platão Araújo. Olha a faca, olha a morte! Um homem deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, vítima de facadas pelo corpo. Ele também se envolveu numa briga com um desconhecido. Tudo aconteceu no bairro Cidade de Deus. Até o presente momento não se sabe quem foi ou por que foi que esse homem levou essa facada e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Uma senhora de aproximadamente 40 anos de idade deu entrada no pronto-socorro Galileia. Ela também levou uma facada na barriga, desferida por sua própria sobrinha. Essa daí não gostava de titia. Ela sempre estava por lá. Titia, me dê R$1. Titia, me preste aí alguma coisa. Titia sempre dava. E dessa vez, titia não deu e acabou sendo perfurada a faca pela sobrinha maldita que está foragida. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, aconteceu de novo uma briga devido a triângulo amoroso. Uma mulher flagranteou o próprio marido nos braços de outra. Ela foi pra cima, ela já estava esperando na realidade. Tudo começou a partir de fuxico pelo WhatsApp, esses fuxicos modernos. Antigamente as fuxiqueiras chegavam no pé do ouvido, agora não, elas passam o Zap, e contou onde o marido estava, com quem ele sempre encontrava, e a mulher foi à procura do que ela não queria ver, mas acabou vendo. Ela viu a sua, a amante do marido, o marido estava nos braços de uma outra mulher. E aqui pra nós, viu? A outra, um pedacinho de mau caminho, era baixinha, mas vou te contar, uma mulher bonita, Paulo Guerra, de aproximadamente 23 anos de idade, estava com esse homem, marido da mulher de 60 anos. A mulher, 62 anos de idade, estava perdendo para de 23. É uma concorrência desleal, e as informações que a gente tem pelas fotos, pelo retrato, é que amante vale o investimento. E 90% dos homens da cidade têm amante. E dá muita confusão, é por isso que eu não tenho. Ainda Paulo Guerra do pronto-socorro Platão Araújo. Uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento. Um homem foi atropelado na Avenida Camapuã. Um homem foi atropelado por uma moto. Rapaz, o cara da moto atropelou o homem, caiu da moto, mas conseguiu ainda subir em seu cavalo do cão e fugir do local sem ser identificado. Acidente que aconteceu na Avenida Camapuã, área do bairro Jorge Teixeira. Paulo Guerra, área que você conhece muito bem, da área do bairro Jorge Teixeira. É agora as notícias do Instituto Médico Legal, mas sem antes dizer, Paulo Guerra, que a polícia prendeu o Carlos Alberto Rolim da Silva de Assis, de 29 anos, e a Carla Andreane Gomes da Silva, de 21 anos. Eles foram presos com maconha. Isso aconteceu no bairro de Flores, na de João Batista, e a prisão foi feita pelos policiais do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, DRCO, em conjunto com a Secretaria Adjunta de Operações Integradas, o CEAOP, que tem o comando do Tenente Coronel Klinger, que todo dia vem prendendo bandido na cidade. Parabéns aí a todos os policiais da CEAOP, que tem o comando do Coronel Klinger. Agora sim, as notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra chegava no IML hoje, conversava com quem estava na permanência, tomando conta do livro da capa preta. O Alberto Brito me dizia: Pelegrino, não deu nada. Noite, madrugada das mais tranquilas. Ninguém morreu por violência. Eu saía meio acabrunhado lá do Instituto Médico Legal com o papel branco.
Mas de repente, Paulo Guerra, surge um telefonema. E esse telefonema dava conta de que um acidente acontecera na Avenida Max Teixeira. Rapidamente, nossa unidade externa deslocou até a Max Teixeira e o Jornal da Manhã já informou agora há pouco, em primeira mão, de que um grave acidente aconteceu na Max Teixeira. Um veículo modelo Onix de placa QHN 6862 em altíssima velocidade trafegava pela Max Teixeira no sentido de quem vai para a Cidade Nova. O motorista perdeu o controle do veículo. O veículo subiu o canteiro central, foi para a pista contrária, bateu de frente no caminhão do lixo, depois rodou e bateu também no Palio Weekend. O motorista do Onix ficou preso às ferragens. Rapidamente ele foi retirado e foi levado por uma ambulância do SAMU ao pronto-socorro Platão Araújo, onde já chegou sem vida, onde já chegou morto. Uma pessoa morreu nesse grave acidente na Avenida Max Teixeira. Nesse momento, Manaus Trans está cuidando lá do local para dar maior fluidez ao trânsito e o guincho já está no local para tirar os veículos da pista e dar melhor fluidez ao trânsito. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 35 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Vamos aos jogos de ontem pelo Brasileiro Série D. América 2, Guarani de Juazeiro 1. Atlético Itapemirim 0, Americano também 0. Série B. Brasil de Pelotas 1, Figueirense 0. Londrina 1, Fortaleza também 1. Criciúma 1, CSA 3. Boa Esporte Clube 1, Juventude 2. ABC 1, Santa Cruz 0. Jogos pela Libertadores da América. Grêmio 5, Seu Portenho 0. O Santos perdeu lá no Uruguai para o Nacional, mas se classificou. Nacional do Uruguai 1, Santos 0. Real Garcilaso 0, Estudiantes também 0. Liga dos Campeões da Europa. Real Madrid 2, Bayern de Munique também 2. O time espanhol está classificado para mais uma final. O adversário sai do jogo do jogo de hoje entre Liverpool e Roma. O Bayern de Munique foi garfado ontem pela arbitragem nesse jogo de 2-2 com o Real Madrid. Os jogos de hoje pela Libertadores da América. Às 19h15 jogam Tucumã e Penharol. Júnior Barranquilla e Boca Juniors. Às 21h45 jogam Corinthians e Independiente. Vasco e Cruzeiro. Delfim e Colo-Colo. Jogos da Copa do Brasil. Às 19h30 jogam Ponte Preta e Flamengo e ainda Atlético Mineiro e Chapecoense. Últimas notícias. A Receita Federal libera a partir das 8 horas de hoje o sistema do Imposto de Renda 2018 para os contribuintes que não entregaram declaração dentro do prazo e para que possam fazê-lo e pagar a multa, claro. De acordo com o fisco, até as 23h59 do dia 30 de abril, foram entregues 29.269.987 declarações, número acima da expectativa de 28,9 milhões neste ano. O Banco Itaú lucrou 6,28 bilhões no primeiro trimestre deste ano, uma alta de 3,77% em relação ao mesmo período de 2017. Segundo o Itaú, o resultado foi impactado positivamente pelo avanço das receitas de serviços, que cresceram 6,7% no período. A Bolsa de Tóquio terminou a sessão de hoje em queda de 0,16%. O índice Nikkei perdeu 35,25 pontos a 22.472,78 unidades. As principais bolsas da Europa iniciaram esta quarta-feira sem tendência definida. O índice FTSE 100 de Londres operava em alta de 0,27%, enquanto o DAX de Frankfurt recuava 0,02% e o CAC 40 de Paris 0,16%. O 14º feirão da Casa Própria da Caixa Econômica Federal vai começar no próximo final de semana e será realizado em 15 cidades até o dia 27 de maio. No primeiro final de semana, entre sexta e domingo, o evento ocorrerá na cidade de Porto Alegre, Salvador e São Paulo, no período de 18 a 20 de maio, na cidade de Belo Horizonte, Goiânia, Rio de Janeiro, São Luís e Uberlândia. No fim de semana seguinte, de 25 a 27, o feirão termina seu calendário com atividades em Brasília, em Belém, Campinas, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza
e Recife. Com a entrada no mês de maio, os consumidores sentiram um aumento nas contas de luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica mudou a bandeira tarifária de verde para amarela. O valor cobrado com alteração será de R$1 a cada 100 kWh consumidos. Segundo a ANEEL, a mudança ocorre em razão do final do período chuvoso. Com o início do período seco, cai o volume de chuva sobre os reservatórios das principais usinas hidrelétricas geradoras do país. Com isso, há necessidade de se fazer uso da energia produzida pelas usinas termoelétricas que têm maior custo de produção. O sorteio 2036 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 20 milhões para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio acontece às 20 horas de hoje no horário de Brasília, em Xanxerê, Santa Catarina. O prazo para pré-selecionados a candidatos que integram a lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil FIES e do Programa de Financiamento Estudantil PFIES foi prorrogado para 23 desse mês pelo Ministério da Educação. A data anterior é 25 de abril, mas a Secretaria de Educação Superior prorrogou para possibilitar que todos os estudantes pré-selecionados possam completar a inscrição. A contratação do financiamento só pode ocorrer após a complementação das informações, diz o MEC. Apesar de crise econômica e política, o país tem expansão de investimento na área militar acima da média mundial, aponta relatório. Em 2017, as despesas bélicas globais atingiram o nível mais alto desde a Guerra Fria. Os gastos militares globais atingiram em 2017 o seu nível mais alto desde a Guerra Fria, com os Estados Unidos, a China e a Arábia Saudita no topo da lista, divulgou o Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo nesta quarta-feira. O Brasil registrou um aumento nos gastos militares acima da média mundial e saltou de 13º em 2016 para 11º no ranking dos países que mais investem neste setor. A queda de uma aeronave em Uberaba, no litoral norte de São Paulo, deixou 10 feridos no fim da tarde de ontem. O acidente foi por volta das 18 horas no bairro Estufa 2. Segundo a Polícia Ambiental, o avião vinha de Angra dos Reis e não conseguiu pousar no aeroporto de Ubatuba. O motivo não foi informado. O piloto foi obrigado a fazer uma manobra, mas perdeu o controle e o avião caiu próximo à rodovia Rio Santos. 2 pessoas tiveram ferimentos moderados e 8 leves. As empresas que querem prestar o serviço de financiamento coletivo para a campanha eleitoral deste ano já podem se cadastrar junto ao Tribunal Superior Eleitoral. A corte iniciou na segunda-feira última o cadastro dessas empresas. A iniciativa é uma das novas modalidades de captação de recursos para campanhas criadas por lei, depois que o Supremo Tribunal Federal proibiu em 2015 a doação por parte de pessoas jurídicas com essa mesma finalidade. O cadastramento prévio na Justiça Eleitoral é obrigatório e deve ser feito exclusivamente por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível na página dedicada ao assunto no site da Corte. As empresas ou entidades com cadastro aprovado pelo TSE estão autorizadas a arrecadar recursos a partir do dia 15 de maio deste ano. O ex-presidente da Galvão Engenharia, Dário Queiroz Galvão Filho, disse ao Ministério Público Federal em depoimento de delação premiada que pagou 1 milhão em 2008 ao ministro Gilberto Kassab, Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em troca da contratação da empresa pela Prefeitura de São Paulo. Na época, Kassab concorria à reeleição como prefeito e, segundo o executivo, pediu a quantia para sua campanha por meio de outro funcionário da construtora. Em troca, viabilizaria a participação da Galvão Engenharia na construção de um túnel na Avenida Sena Madureira. Sem abrir mão de defender a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-governador baiano Jacques Wagner, do PT, não descartou ontem que, se o ex-presidente não puder disputar a eleição, seu partido pode ocupar a vice-presidência em uma chapa para disputa nas urnas este ano, inclusive uma encabeçada por Ciro Gomes, do PDT. Wagner deu a declaração quando questionado por jornalistas se o PT deixaria de lançar uma candidatura presidencial em caso de veto judicial a Lula e se isso poderia significar a participação do partido como visto em uma chapa, por exemplo, a de Ciro Gomes. 6h46 em Manaus. Um comboio integrado por 2 militares brasileiros foi alvo de um ataque com pedras ontem durante patrulhamento em Bangui, capital da República Centro-Africana. Os 2 atuam como observadores em uma missão de paz da Organização das Nações Unidas naquele país africano. Em novembro do ano passado, a ONU pediu ao Brasil envio de tropas para a República Centro-Africana, mas o pedido ainda não foi atendido. Segundo a Cruz Vermelha, o país vive uma tragédia humanitária. Segundo o Centro de Comunicação Social do Exército, no ataque, o tenente-coronel do Exército Carlos Rocha ficou ferido e a capitã de corveta da Marinha, Márcia Braga, sofreu escoriações.
Ato do Dia do Trabalho em Parintins tem mascarados, confronto e mais de 200 detidos. Retificando, não em Parintins, mas em Paris. Tradicional passeata do 1º de maio levou milhares de pessoas às ruas da capital francesa e terminou em violência após infiltração de black blocs. Harold Bernstein, que foi médico do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, antes que chegasse ao poder, denunciou ontem que pessoas próximas ao governante saquearam seu escritório no ano passado para confiscar relatórios médicos, algo que a Casa Branca descreveu como procedimento padrão. Em entrevista à emissora de televisão NBC News, Bernstein denunciou que em fevereiro de 2017, o então funcionário da Casa Branca, Kate Sheeler, que durante muito tempo foi guarda-costas de Trump, se apresentou no seu escritório junto com outros 2 homens e levou todos os relatórios médicos do presidente. Perguntada a respeito durante uma entrevista coletiva, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, tirou a importância do incidente e negou que tenha sido um saque. Como parte do procedimento padrão sob o novo presidente, a unidade médica da Casa Branca tomou posse dos relatórios médicos do presidente, alegou Sanders. Mais de 60 pessoas morreram em um duplo atentado na cidade nigeriana de Mubi. Ontem, disseram a agência France Press. 2 moradores que colaboraram no enterro das vítimas. Uma das testemunhas, Mohamed Hamidu, explicou: participei do enterro de 68 pessoas e continuavam chegando mais corpos trazidos pelas famílias. Outro habitante do local, Abdullahi Labaran, indicou: abrimos 73 tumbas para as vítimas. Os atentados aconteceram no nordeste da Nigéria, um dia depois da visita do presidente nigeriano à Casa Branca, durante a qual agradeceu a Washington por sua ajuda na luta contra o Boko Haram. Uma ofensiva contra o grupo extremista Estado Islâmico no nordeste da Síria matou 23 civis, incluindo 10 crianças, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O ataque ocorreu na aldeia Al-Qaz, na província de Hasakeh, indicou a ONG, que não soube informar a autoria dos ataques aéreos. O Observatório Sírio de Direitos Humanos informou que não sabe se os aviões são do Iraque ou da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos. A cidade fica no sul da província. Em semana mais curta, em razão do feriado do Dia do Trabalhador, o Congresso tentará votar um projeto que abre crédito de 1,1 bilhão para pagar garantias avalizadas pelo Tesouro Nacional ligadas a exportações não honradas por Venezuela e Moçambique. A proposta é o primeiro item da pauta da sessão do Congresso, sessão conjunta com deputados e senadores, prevista para esta quarta-feira. O recurso será destinado ao Fundo de Garantia à Exportação e é oriundo do cancelamento de despesas previstas pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. Em reunião com parlamentares na semana passada, o presidente Michel Temer pediu o esforço dos aliados para comparecerem à sessão. Dezenas de milhares de armênios saíram às ruas de Yerevan hoje, bloqueando avenidas e edifícios públicos em protesto contra a recusa do partido que está no poder de aceitar o líder opositor Nikol Pashinyan como primeiro-ministro. É uma demonstração de força sem precedentes. Os manifestantes paralisaram a capital da Armênia, onde quase todas as ruas estavam bloqueadas ao trânsito e muitas lojas fechadas. De acordo com as autoridades, o transporte ferroviário estava prejudicado e a estrada que leva ao aeroporto bloqueada. A multidão nas ruas exibia bandeiras armênias, fazia barulho com cornetas e gritava Armênia livre e independente. Quando os ministros do Supremo Tribunal Federal se reunirem no plenário hoje, terão nas mãos a prerrogativa de decidir como serão investigados, processados e julgados 594 políticos brasileiros, os 513 deputados federais e 81 senadores. Eles retomam, na volta do feriado do Dia do Trabalho, a discussão sobre o chamado foro privilegiado, oficialmente a prerrogativa de foro por função prevista no artigo 53 da Constituição Federal. Pela regra atual, os parlamentares só podem ser julgados nos tribunais superiores. Mas falta pouco para a regra cair. Dos 11 ministros do STF, 8 já votaram pela restrição da regra, ou seja, eles só serão julgados no órgão por crimes ocorridos durante e em função do mandato. Atualmente, segundo o levantamento feito pelo Senado, 54.990 autoridades do país têm o foro privilegiado. Enquanto o Supremo discute o assunto, os senadores aprovaram no ano passado o fim do foro por prerrogativa de função por 69 votos a 0. Agora 6h51 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira.
O Globo do Rio de Janeiro. Incêndio destrói depósito de rede de farmácias na Via Dutra. Folha de São Paulo. Após desabamento, o prefeito de São Paulo anuncia mapeamento de risco em invasões. O Estado de São Paulo. Ministério Público reabre inquérito arquivado em março que apurava riscos de edifício. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Criminosos que tentavam infiltrar a facção dos presídios do Distrito Federal são condenados a 16 anos de prisão. Valor econômico. Itaú Unibanco registra lucro recorrente de 6,4 bilhões no trimestre, acima das projeções. Estado de Minas. Centro religioso desaba e deixa feridos na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Jornal do Comércio no Recife. Defesa pede outra vez ao Tribunal da Lava Jato que Lula deixe a prisão. Fortaleza Diário do Nordeste. Estagiários deverão ser inscritos na Previdência Social, determina projeto do Senado. Porto Alegre, 0 hora. Foragido do Paraná, padrasto suspeito de torturar e matar bebê é preso em Balneário Camboriú. Brasil Econômico. Brasil desliga mais de 1 bilhão de linhas telefônicas de telefones fixos em 12 meses. Edições impressas locais, a crítica. Tecnologia digital. Mototaxistas criam um aplicativo tipo Uber. Em tempo. Inferno na Torre. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens de José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45. O amor do Amazonas está no ar.